quero compartilhar com vocês rapidinho um depoimento de gratidão pelo que eu estou aprendendo com vocês e dos insights que estão tendo. Ontem repercutiu muito numa intervenção clínica minha, quando a paciente me traz o espanto dela com a possível reencarnação do avô na neta, mas aí eu apontei para ela que lugar que ela está dando para essa neta, né? Eu trabalhei os lugares, né? Porque isso é o nosso papel, não é se é ou se não é, mas, né? E foi muito legal, entendeu? Muito porque tem uma conflitiva dela com a filha e uma família com lugares uma ubicação de papéis complicada, assim. Tá? E Gaio, aproveito aí para falar que espanto é da ordem do conhecimento, isso é Aristóteles. Sim, exato. Aristóteles vai dizer que talmazen é uma palavra grega que se diz, que traduzida é espanto. O Lacan trabalha com espanto também, né? Exatamente, e o espanto é da ordem do conhecimento. Claro. Ele produz conhecimento, ele gera conhecimento. Então, às vezes a gente tem uma noção um pouco distorcida. Me espantei, não quero, não posso. Deve. Depende de como tu toma o significante espanto, né? Na verdade... que produz espanto, né? Mas a função do conhecimento é te tirar do lugar comum mesmo, é te tirar da comodidade. Essa é a função. Né? Porque aquilo que te mantém numa inércia... Ali não existe processo de educação, né? Ali não existe troca, né? Exatamente, ali tem certeza. Mas tudo que não existe é inércia. E aí, assim, uma das sínteses que a gente já... Que claro, dá pra gente fazer do que a gente faz, literalmente trabalhar com a dúvida, essa é a questão. E talvez essa seja a maior crítica negativa em relação a quando tu transforma religião num processo que não existe lugar para dúvida. Não. Né? E isso é fundamental para o ser humano, até para ele conseguir trazer aquilo que para ele é mais importante, né? Porque todo mundo vai ter um nível de dúvida. A dúvida, ela é fecunda. A certeza... A certeza eu colocaria na física como a inércia, entende? Ela vai te manter no lugar que tu tiver, sim, em movimento, se parado. Mas, ou seja, sem alteração de estado, né? E sem alteração de estado, muito pouca troca tu vai ter. Por acaso que a certeza ela tem mais a ver com a psicose e a perversão do que com a neurose. E a religião. Claro. Isso. Os dogmas, né? Os dogmas, né? Vamos começar? Vamos começar. Eu gostaria de trazer pontualmente algo que eu acho que é importante para a gente. Mas posso só falar uma coisinha antes? Que eu acho que assim, bem importante, Gaio, desculpa assim te cortar, porque tu sempre tem colocações maravilhosas. Mas eu acho que cabe a gente situar o texto, o triunfo de uma religião. O triunfo de uma religião é um texto que foi estabelecido pelo Jacques Alain Miller, que é o genro do Lacan, casado com a filha do Lacan, e são duas peças ali, né? Que é o discurso aos católicos e o triunfo da religião. O Lacan produzia, as obras dele eram eminentemente orais. Então, o discurso aos católicos ele foi um convite que ele teve da faculdade de Bruxelas, né? Que são aulas públicas que ele pronunciou em 2 dias separados. E que depois ele vai trabalhar isso lá no texto, no Seminário da Ética, no capítulo 13 e 15. Né, que são bem interessantes a gente depois poder dar seguimento e ver isso. E o triunfo da religião é de 74, né, que foi um congresso que ele participou em Roma, a convite, né? E ele, numa entrevista coletiva, ele foi entrevistado por jornalistas italianos, né? Então eu acho que o Miller compilou muito, assim, estabeleceu, e é um livro que fica dentro das edições. A edição dele é de 2005, né, gente?
Então, assim, ó, mas o texto foi escrito lá em 60 e 74. Isso, tem um delay de 14 anos ali. Né? Escrito não, falado, né? Porque o Lacan era mais oral do que qualquer coisa. Né? E é por isso que inclusive, no Triunfo das Religiões, ele ainda dá uma cutucada nos italianos, né? E até os italianos entenderiam ele. Sim, né? Com o tempo, até os italianos entenderiam ele. Então, daí ele vai falar a verdadeira religião romana, né? Uhum. Sim, isso são várias, são questões ali, na verdade, essa contextualização é importante exatamente para a gente ver o momento, porque os dois textos têm um delay de quase 15 anos, né? Então, são dois materiais, e é óbvio que esse último material, o Triunfo da Religião dele, e para alguém que labuta durante esse tempo, tu tem um amadurecimento e tu agregou enormemente elementos que tu não tinha no primeiro, né? Então, claro. E eu acho que ele está muito mais metafórico ali, está no nível simbólico naquele último texto em relação ao primeiro. O primeiro, para mim, só para vocês terem uma ideia, eu como leigo, o primeiro para mim foi digerível, foi muito tranquilo. Ele foi muito por ele, sim. E ele foi muito, eu diria, objetivo. Já o Triunfo da Religião, esse não, esse na verdade ele joga pérolas, ele joga elementos, ele joga na verdade algumas sementes para germinar, para que o leitor na verdade faça alguma coisa com aquilo, né? Ele não está preocupado na verdade em ser claro, né? Essa foi a minha percepção, por exemplo, dessa diferença desses dois textos, né? Aliás, ele coloca ele como dentro do real, né? Ele diz, eu não escrevo para ser entendido, mas para ser lido. Isso é profundamente lacaniano, né? Lacaniano. No primeiro texto, eu me dei conta que nós, ao escolhermos, nós estamos sincrônicos e diacrônicos, né? Porque esses conceitos que ele traz da linguística, eles são muito úteis exatamente para o que a gente está fazendo. Eu fiquei muito emocionado de ver que a gente está numa sincronia muito boa, nesse sentido de pegar bases conceituais para o propósito que a gente está tendo para dar um sentido na contemporaneidade para a religião, né? E esse conceito sincrônico, a grosso modo, que ele traz da linguística, ele diz do significante no decorrer do tempo, né? E o diacrônico diz da cadeia significante, né? Daquilo que Lacan fala que um significante tem a ver com outro significante, e a gente na clínica sabe muito bem disso, né, Rô? O quanto pontua o que o paciente vai fazer com isso, e a questão de que a metáfora e a metonímia estão operando no discurso o tempo inteiro. Eu acho que estes conceitos, eles nos ajudam muito para pensar, e não por acaso está lá no Seminário da Ética, que é algo que nós estamos nos ocupando para pensar, né? Também é importante quando ele traz a questão da nostalgia do desejo, quando ele traz nesse início, assim, ó, aquilo que a gente já falou, que não importa se eu sou ateu ou se eu não sou ateu. E ele diz mais ou menos isso quando ele se refere a Saulo, né, a Paulo de Tarso, que, bom, é um personagem que foi o propagador do cristianismo no Ocidente, né? E a partir daí a gente pode desenvolver um pouco mais, mas para entrar lá na questão da religião mesmo, né, no Triunfo, é fundamental que a gente também pense no conceito de real. Posso pegar uma alongada, me ajuda. Posso pegar o gancho, porque essa é a introdução. Então, só para a gente, assim, ó, só retomar, porque vai que alguém, na verdade, pegue para dar uma olhadinha nisso, a gente pode fazer um desenho de como tudo começou. Bom, nós começamos com uma possibilidade original, que houve um evento original, o Big Bang, e aí a nossa hipótese esse evento original tem um motor inteligente, ou seja, existe um processo inteligente que nós simplificadamente chamamos de Deus, mas um processo extremamente complexo, ou esse processo é um processo casuístico. Ele acontece sem que, na verdade, exista um motor, exista uma intencionalidade essa é a nossa ideia original. Então, essa para nós seria a realidade última. E aqui nós temos duas posições. Nós temos a derivação da primeira, de que esse processo inteligente
tem um Deus, e a partir daí há uma apropriação pelas religiões, e aí o humano começa a fazer as suas imagens e os seus simbólicos sobre essa realidade. Nós temos as religiões, ou, na verdade, existe uma parcela de pessoas que acreditam na causalidade e simplesmente na probabilidade. Porém, como nós não temos nenhum desses dois fatos comprovados, e nós não podemos, literalmente, do ponto de vista científico, dizer cabalmente é esse ou esse, ambas as duas situações são confissões de fé. Tanto aquele que acredita na casualidade, quanto aquele que acredita na inteligência e na transcendência. E sendo isso uma profissão de fé, e isso acaba sendo importante, é preciso distanciar isso na análise. Ela não pode, na verdade, essa minha fé, induzir a minha conclusão. E aí eu lanço para vocês peguem a questão, o desenvolvam, porque, como vocês acharem necessário, mesmo sem respondendo, mas para a gente entrar na questão quando Lacan retoma Freud e faz essa associação com a religião, e ele fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a introdução para a gente começar a falar no discurso aos católicos. O que isso significa para nós do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista ético e do ponto de vista contemporâneo para vocês? É muito interessante esse imperativo do amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas eu queria ouvir a Rô, que está com uma carinha ali. Não significa. Ruminando, né? Não sei onde é que o Pedro colheu que o Lacan diz isso, mas eu lembro de outra frase do Lacan que é mais ou menos assim, não sei se eu vou dizê-la na literalidade, mas é mais ou menos isso. Nós desejamos muito mais ser amados do que amar. Então... E amar é dar ao outro que não se tem. Tá certo. Então, né, quando diz amai ao outro como a si mesmo, né, eu não sei, agora me fez pensar que talvez o que a gente deseja mesmo eu concordo com Lacan, tá? Nós queremos muito mais ser amados do que amar. Aí reside todo o buraco negro do humano, todo o nosso narciso, toda a nossa necessidade de sermos reconhecidos, tá? Porque é isso. Se eu tenho uma premissa, se você quer enlouquecer alguém, não o reconheça, tá? Então essa demanda de ser amado é intrínseca. Tá? Então, quando ele fala isso, o Lacan, Pedro, quando tu citas amar ao outro como a ti mesmo, eu não sei se ele não está falando dessa outra questão, que é o desejo assim, mais essencial do ser humano, que é ser amado. Sim, não. Claro, a gente se ama através do amar o outro, né? Tem a projeção, tem o nosso narcisismo em jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um enlace, mas isso também é num processo muito de cada um, porque eu preciso, para me sentir amado, eu tenho que amar, né? A criança vai aprendendo isso, né? O Winnicott fala sobre isso também, sobre a questão da voracidade, da avidez com o seio, que a criança não pode destruir esse seio que a alimenta, né? Então, nesse processo todo do desenvolvimento, essa questão de aprender a amar é um desafio. E, no entanto, eu acho que uma coisa que tu traz, Rô, e que eu acho que é bem plausível, é que predominantemente a gente quer ser amado nessa dialética, né, nessa alteridade com o outro, enquanto objeto de amor, né? Até porque aí a gente entra no conceito de objeto, que o objeto nunca é alcançado, né? Não tem como tu encontrar, então tu está numa permanente busca de
desse amor, né? E nesse processo tu aprende a amar também, né? Mas é um processo, né? No campo religioso, eu acho que clinicamente pode ficar muito perigoso quando a pessoa nega o seu ódio, né? Em nome desse imperativo, eu tenho que amar, então vai ficar constrangida de falar do seu ódio. Só que eu falei em Winnicott também, que é um referencial. Bem lembrado. Winnicott sempre dizia que o amor advém também do ódio, né? Ele achava ótimo quando o paciente, né, projetava nele o seu ódio para poder que o amor apareça. Eu acho que tudo isso está em jogo, que não dá é para fechar e a gente tomar esses imperativos, porque eles estão no campo do dogma. Tu tem a obrigação de amar o outro. Isso é um processo, né? A casa é sua, por favor, me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza. Na